Conhece? Já ouvi falar. Já ouviu falar no Xing? São aqueles hexagramas, não são? São linhas, yin, linhas e yangs quebradas ou não. Os bonitos de Xing que eu acredito que tem aquele monte de linha. Quando são linhas quebradas assim, significa receptividade. Quando todas as linhas estão quebradinhas, aí eles falam que aparece a primeira energia da manifestação, a primeira energia divina, a primeira energia do universo, aparece uma linha inteira, que é uma linha yang, e aí esse hexagrama muda. E os hexagramas são divididos assim, interior, exterior, consciente, inconsciente. E toda mudança começa lá no fundo, no interior, que a gente chama de vontade. O que você chama de alma, o que um chama de espírito, o que um chama de mente, não importa o nome que a gente dá. Mas de algum lugar, essa vontade tem que vir. Tá? Seja no mundo das ideias, como Aristóteles falava, acho que Aristóteles que falou, ou não. O fato é esse, né? Existe um mundo exterior, que a gente pode chamar de macrocosmos. E o macrocosmos é tão grande quanto é a nossa limitação. Se você pensa pequeno, seu comportamento te faz agir como pequeno, então seu macrocosmo é pequeno. Então pode ser só lá dentro do seu quarto, pode ser a sua casa, pode ser a sua rua, pode ser o seu bairro, a sua cidade, vai crescer. Só que o seu mundo interior é exatamente como o mundo exterior. Por isso que você se identifica com ele, por isso que você vê ele quase todos os mesmos dias, são as mesmas coisas que acontecem e você quase que não percebe novidades acontecendo na sua vida. Não tem mudanças. Não é assim? Não muda, é a mesma coisa, todo dia acordo no mesmo horário, todo dia eu faço a mesma coisa, nada de novo acontece, porque você está se identificando com o mundo exterior, não vai ter mudança. E um ciclo só vai viver e vai morrer desse jeito. Salvo quando pisca uma luz dentro de você, a vontade, o ânimo, né, que lembra-nos de alma, aquele impulso divino, aí o seu interior muda. Você já não se identifica mais com o mundo que está à sua volta, mas pelo contrário, devido a essa mudança, você começa a mudar o mundo que está à sua volta. Tá? A disseminação e a mudança de todo o comportamento, a mudança de uma sociedade, a mudança de uma consciência, como teve sempre ao longo do tempo, partiu de uma pessoa que teve vontade, que teve coragem de sair da sua zona de conforto e a partir daí começar a mexer, a interagir, a mudar o que estava à sua volta. Então, se a gente não está bem com o nosso serviço, com o local que a gente trabalha, vamos mudar. É fácil, a gente muda. Tá? Agora acontece o seguinte, né? Nós perdemos algo com o tempo. Perdemos a paciência. Então a gente quer que hoje eu quero que mude, então agora eu quero que mude. Não pode ser assim, tudo requer tempo, tudo tem um período para acontecer. Por isso que realmente a minha mudança tem que ser permanente. Se ela não for, volta ao estágio anterior. Eu vou estar de novo confundido com o ambiente que eu estou vivendo e não vou conseguir mudar nada. Tá? Bom, e qual é o propósito disso? Não é? Tem algum propósito? Tem. O propósito é essa minha força interior, que eu tenho que ter. Sair da inércia, sair do comodismo, sair da espera. A gente vive esperando que as coisas aconteçam. Mas eu não tenho a minha força de vontade para fazer elas acontecer. Eu quero que alguém sempre faça por mim. Não é? Eu quero que alguém assim algo por mim. Então, isso tem que mudar. E quando isso muda, toda a sua vida muda também. Então é essa força interior que vai fazer a construção do indivíduo. Você é um indivíduo. Você tem o seu eu. Você fala, eu sou o Manuel, eu sou a Josi, eu sou a Rose, eu sou não sei quem. Porque você é um indivíduo. E
É essa força, o propósito, a força interior que faz a sua construção. Agora, para você ser um indivíduo, é necessário um caminho. Que é o caminho da individuação. Não confundam individualidade. Individuação. É a sua construção, a construção da sua personalidade ética. Tá? Esse caminho é o seu caminho. Então é o caminho do venerável guerreiro. Porque, como eu disse, não é fácil, não é isento de dor, necessita muito movimento, necessita muita vontade. Então é o caminho de um guerreiro. E todos nós temos esse guerreiro adormecido dentro da gente, que pode ter o nome de vontade simplesmente, mas é o que você precisa, despertar isso dentro de você e trilhar o seu próprio caminho. Uma hora você vai estar no céu, outra hora nas mais profundas e tortuosas dores da terra. Agora, quando a gente chega no fundo do poço, só tem um caminho, é para cima. Então vale a pena. Mas eu não posso ter medo. Esse é o caminho do herói, já dizia o mito, né? O caminho do herói não é isento de dor, não é isento de provações. E a provação é para fortalecer a nossa força interior. E esse caminho da individuação, o seu caminho, é a construção do seu futuro. Por isso que é necessário ter em mente que tudo leva um tempo. Se você continuar vivendo na geração de hoje, tudo fica pronto em 3 minutos, é amor em 3 minutos, é sexo em 3 minutos, tudo em 3 minutos, isso não vai acontecer. Porque hoje em dia, não é? As pessoas chegam ao cúmulo de falar, eu sei cozinhar, sabe o que você fez hoje? Miojo. Isso fez com que as pessoas perdessem a noção do tempo que é necessário para tudo acontecer. Vocês sabem muito bem que a criança de hoje em dia parece uma coisa boba, mas acha, não conhece o pé de uma fruta, tudo que ela quer dá no mercado. Não dá lá no campo, que tem um agricultor, que tem alguém que tem que cultivar, que tem que plantar, que tem que semear, que tem que fazer todo aquele processo, colher, embalar, vender. As crianças esqueceram isso e nós também esquecemos um pouco disso. O tempo que as coisas precisam para acontecer. Porque tudo é feito fast. A maioria das cidades, se a gente for perceber, a grande parte se orgulha de ter um drive-thru na cidade, não é? Todo mundo sabe que ela tem, construíram, mas ninguém lembra que tem uma banda do Coreto. Chega um ponto da pessoa achar que tudo tem que ser muito prático, não o certo. As pessoas confundem fazer o que é prático ao invés de fazer o que é certo. Ela prefere entrar lá com o carro, falar com uma máquina, continuar dentro do carro, chegar num outro ponto, ganhar 2 sacos, um com comida e outro com suco. E comer com a mão, falando no celular e dirigindo. Por quê? Não pode perder tempo. Mas, para que a pressa? Onde que está a construção de um indivíduo? No interior, que vinha em saco, era comida de cachorro. Comida de gente no prato. A gente não comia com a mão, comia com garfo e faca. E demorava um tempo para comer. Os almoços de domingo, eu acho que quem tem a minha idade, morou no interior, lembra, no mínimo 3 horas. E a gente via nossa mãe fazendo a comida, vinha todo o preparo. Às vezes ela ia para o quintal matar a galinha. Mas hoje tudo é festa, é a geração miojo, tem que acontecer agora, já imediatamente. A pessoa entra numa empresa hoje, se depois de 2 anos ela não conseguiu atingir o grau de chefe, ela se sente um fracassado. Mas ela não tem história, como que ela vai ter futuro, não teve paciência, ela não fez esse caminho ainda, vai se sentir frustrada porque... Estou vendo uma construção, o tempo é muito importante para a gente. Tá? E parafraseando um filósofo que eu gosto muito, que é o Mário Sérgio Cortella, onde alguns de vocês devem conhecer, eu pergunto, qual é a sua obra? O que você vai deixar para o mundo? Porque uma certeza nós temos, eu não vou viver para sempre aqui e não vou levar nada comigo, mas algo eu vou deixar. E essa que vai ser a minha obra. Então pergunto para vocês, eu pergunto qual é a sua obra. O que vocês estão fazendo para essa
essas mudanças? O que vocês estão fazendo para deixar? Seja para quem for. Acho que quase todo mundo aqui tem filho. O que você vai fazer para deixar para o seu filho? O que você vai fazer para deixar para a posteridade? O que você está fazendo? Qual é o seu propósito aqui? Qual é o seu objetivo enquanto ser humano? Você nasceu para quê? Para comer? Para transar e para morrer? Eu acho que o ser humano deve ter um propósito maior, não é? E é a obra dele. Tá? Enquanto for responsável pelo mundo e responsável pelo seu futuro. Ninguém é responsável pelo seu futuro. Ninguém prejudica ninguém ou ninguém ajuda alguém. Você é responsável por tudo que vai acontecendo. A terceira lei da física, ação e reação. Eu imprimo uma força, essa força vem para mim. Se eu faço bem, o bem vem para mim. Se eu planto banana, eu não vou colher laranja. Até hoje eu não conheço isso, né? Porque eu planto e eu colho. E isso é ser corresponsável. E como eu falo pelo mundo, não precisa pensar, nossa, eu não conheço o mundo, como eu sou responsável por ele. Isso é o mundo. Todo mundo, toda pessoa é um mundo. Toda pessoa constrói o seu mundo. E ela é responsável por ele. Ela é responsável por como ele vai ser. Tá? Então não esqueça. Sempre se pergunte qual é a sua obra. Não existe esse livro, qual é a sua obra desse filósofo. Tá? Quem puder ler, leia, que é muito bom. Então, como eu falei, você é como responsável por você, pela sua família, pelos seus amigos, por tudo, pelos munícipes que estão na rua, por todas as mudanças que vão acontecendo. Você é responsável, você está fazendo a sua obra. Quanto mais empenho você depositar lá, melhor ela vai ser. Quanto menos empenho, mais ela vai demorar para ser construída, e menos você vai ter. Menos pessoas vão prestar atenção. Sua obra está inacabada ou só está nos fundamentos ainda, né? E ela é tão frágil, tão tênue, que qualquer vento, qualquer chuvinha ela cai. Aí você começa tudo de novo, não tem base. Bom, a gente não pode esquecer que para esse processo, tudo é uma ferramenta. Tudo. Como eu estou falando para vocês essa palestra, então eu resolvi colocar que o trabalho é uma ferramenta. A gente tem que mudar um pouco a noção que nós temos do trabalho. E ele nos aperfeiçoa. Tá? Então você tem que fazer do seu trabalho, você tem que fazer o seu mantra, você tem que fazer a sua oração. É o seu caminho, é o que você está fazendo, é o que você, vamos dizer, mais faz o dia todo. Em segundo lugar, vem dormir. Então ele te ajuda nesse processo da individuação, ajuda na construção da sua obra, ajuda na sua melhoria, no seu crescimento, na sua mudança de percepção. Tá? Logo quando eu cheguei na China lá, dentre uma das coisas que eu tive que fazer, foi uma das coisas que eu não gostei de fazer. Aí depois eu não importava mais de fazer. Parece mentira, mas eu só limpava o banheiro. E limpava muito bem, porque só deixava eu limpando o banheiro, sinal que eu fazia bem o que eu estava fazendo, não é? No começo era nojento. No primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana. Não aceitava, era muito nojento. A partir da segunda ou terceira semana eu comecei a aceitar. Ah, então começou a ficar gostoso. Aí eu fazia questão dos banheiros que eu limpava, vamos dizer que eram 50, serem os mais limpos que existiam. Tanto que me perguntava se aquele era banheiro de hospital. Lá. E veja bem, limpei banheiro na China, limpei banheiro na África. Então, uma época eu fui ensinar lá na África. Vocês acham que o banheiro da África é como o nosso banheiro? Mas o meu banheiro era bem limpo. Eu não me recusava de fazer todos os dias aquele serviço de limpar o banheiro. E eu acho que era de propósito que o pessoal fazia aquilo, porque sempre estava muito sujo. Meu, você vai cagar? Caga na privada, né? Parece que caga voando, tem gente. Mas não me importava, porque era meu trabalho. Isso me fez mudar, toda a mudança de percepção, me fez ter disciplina, fez ter um monte de coisas que eu achava que eu tinha, mas eu não tinha. Porque ela não tinha como chorar. Ela tinha sim. Então tá bom, você pode ir embora.